Bom, galerinha, eu vou compartilhar com vocês essas informações, né? Tanto para o acadêmico que tá aí produzindo o seu TCC, né? A sua monografia, ah, tanto o acadêmico que está aí numa formação a nível de mestrado, né? Um lato sensu, um stricto sensu. Eu encontrei, né, em uma busca aí, eu encontrei esse mecanismo que se chama mecanismo online para referências, né? É um mecanismo muito bacana, é uma ferramenta que tem me ajudado bastante na hora de criar citações. Nós temos alguns padrões a nível de referência, né? Do próprio Google Acadêmico. Então, eu vou fazer uma referência aqui, ó. Vou copiar aqui, né? Vou copiar aqui o título, né? E vou colocar aqui no Google Acadêmico, tá? E aí ele vai trazer para mim o artigo. Aí eu tenho aqui o artigo que é a administração é uma abordagem inovadora como desafio prático. Quando eu venho nessas duas aspas aqui, aparece para mim citar, né? E aí ele vai abrir então as formas, né? As formas de citação, né? Tem a APAS, tem a MILA e tem a NBR 6023. A NBR 6023 que para nós é considerado uma normativa de ABNT, tá? Então aqui eu tenho uma das formas de citação. Entretanto, não seria a forma correta de citar. Como a gente sabe que isso daqui, na verdade, é um artigo científico, né? De uma revista científica e ela é online. Então, quando eu clico em cima dela, que vai acontecer, né? Ela vai abrir para mim um URL, né? Então ela vai abrir aqui num link de descrição, tá? Um HTTP. E aí o que acontece? Vai abrir aqui então, né, o artigo ou vai abrir a página da revista que ela está incluída, né? Logo a gente já vê aqui que é uma revista voltada para administração, ensino e pesquisa, né, do Rio de Janeiro, o volume 20, edição 2, né? E ela tem um DOI também, tá? Então aqui vai abrir o artigo, e aí eu tenho que fazer o download do PDF para ter acesso a esse artigo, tá ok? Aí que tá, galera. Como se trata de uma citação de um artigo relacionado a uma revista online, eu preciso referenciar, né, isso dentro das minhas citações, eu preciso referenciar isso de uma forma que eu demonstre para o leitor, né, para correção, para a banca ou quem seja, que esse foi um artigo que saiu de uma determinada revista online. E para isso eu preciso colocar o acesso, né? Então, veja bem, essa daqui, ó, Bastos, Flávia Cunha, Administração Esportiva, Área de Estudo, Pesquisa e Perspectiva no Brasil, Revista Motra e Vivência, Florianópolis, volume 21, número 20, página de 295 a 306, ano 2003, disponível em HTTPS e o periódico, né, ufsc.br, indexado, php, barra motrivivência, aí assim consecutivamente. E o acesso que foi dia 17 de junho de 2020, na data de hoje. Então, esta é a forma correta de se criar uma citação de revista online, tá? Então, como que a gente utiliza essa ferramenta aqui que eu mostrei para vocês, né?
o mecanismo, que o nome dele é MORE, tá? Então, mecanismo online de referências. Então, eu tenho aqui na aba início, eu tenho aqui início, né? Eu tenho monografia no todo, então eu tenho como citar livros, então eu clico em cima, ele vai citar então os livros, né? Então eu coloco aqui, pessoa física, se é uma entidade de pessoa física, se é uma pessoa jurídica, né? Então aqui pessoa física, pessoa jurídica, entidades coletivas, órgãos governamentais, quantidade de autores, né? Aqui eu vou determinar a quantidade de autores. Então, se tem um autor só, eu só vou citar um. Se eu tenho 3, então vai aparecer aqui autor principal, o autor, o segundo autor, o terceiro autor, tá? E aí, título, cidade, tanana. Então é uma ferramenta bem bacana para você criar as suas referências e citações, né? Então, como você vai citar no corpo do texto ou na sua produção textual aí. Então, olha só. Eu venho aqui e tenho várias formas de citação, patentes, partitura, documento jurídico, documentos executivos de meio eletrônico, artigos e periódicos no todo, que seriam revistas e jornais. E olha só, eu venho então aqui em artigos e periódicos, artigos de revista. Então eu vou clicar ali. E eu tenho duas formas para encontrar o autor, né? Ou eu incluo o DOI, que é o Digital Object Identificator, que seria o International DOI Foundation. Então eu posso colocar, né, esse DOI aqui do artigo, né, que seria esse daqui, ó. E aí ele vai me trazer todos os dados do autor, tá ok? Então eu coloco aqui. E aí eu vou colocar buscar. Tem alguns DOIs que não estão cadastrados aqui nesse cadastro internacional, tá? Aí ele vai aparecer uma barra vermelha. Autor não cadastrado. E aí você vai ter então que colocar os dados do autor. Então aqui, ó. Então aqui ele já me deu tudo, né? Todas as informações, o nome da autora, né? O título da revista, ele já me deu tudo pronto, tá? Porque eu já incluí o DOI aqui, então ele já me deu tudo pronto. E aqui ele faz uma pergunta, né? É online, né? Sim ou não? Se fosse algo físico, né? Se você pegasse, por exemplo, uma revista, né? E aí, por exemplo, tô lendo uma revista científica, então não é online. No caso, como você retirou da própria internet, então é algo que você está online aqui. Então eu clico sim, ele vai me pedir o URL, né, da onde você tirou. Então, ou você pode baixar o PDF e incluir, né, o URL de lá, ou você inclui esse URL aqui. E aí, vou incluir aqui e vou colocar a data, né, que eu fiz essa pesquisa, que foi, no caso, o dia de hoje, do 6 de 2020. Então, aqui ele já vai, com os dados retirados aqui diretos do DOI, tá? Então, gerei aqui. E aí ele já vai me dar, então... peraí que deu algum erro. Deu algum erro aqui. Todos os dados obrigatórios. Sim, faltou a paginação, né? Então, vamos ver aqui, página inicial e página final. Dois, três, 4.
página inicial, página final. Então aqui, ó, página 1, página 4. E aí ele vai gerar. Olha só, pessoal. E aí ele gera para mim o tipo de referência que eu vou colocar lá, né? Então a referência como ela deve ser, tá? Ele me dá como deve ser a inclusão da citação no texto, né? E como o autor pode incluir ela na citação indireta. Então eu tenho duas formas, né? Incluído no corpo do texto e no final do texto, tá? Então eu tenho essa referência e as citações aqui do autor. Aí, pessoal, mas eu não tenho o DOI. Aí você vai pegar lá todos os dados. Deixa eu voltar aqui. Você vai pegar todos esses dados do artigo, né? Então eu tenho aqui o artigo salvo, que é uma das minhas referências. Aí eu vou pegar aqui, ó. Opa, deu um erro aqui. Então, eu não tenho aqui o DOI, né? Vamos supor que eu não tenho. Então, eu vou tirar daqui. Página, eu já sei que é de 1 a 5, a 4. Já vou incluir aqui, né? E aí eu vou pôr todos os dados aqui. Então, o que eu tenho aqui? O artigo, ó. O nome. O título principal é resenha crítica da administração. O subtítulo é uma abordagem, né? Se tiver um subtítulo, vou colocar aqui o subtítulo. Vou pegar aqui a autora, né? No caso são 2 autores, tá? Então eu venho aqui, vou modificar aqui 2 autores, tá? Então informar a quantidade de autores e o segundo autor, né? Então, autor, quantidade de autor, o título e o subtítulo, o nome da revista, né? Ainda tem uma organização aqui ainda de alguma pessoa que organizou. Deixa eu ver aqui o título da revista. Administração, ensino e pesquisa. Então, vou colocar aqui o título da revista. Na verdade, o subtítulo da revista é ensino e pesquisa, né? Administração, o título. Local, Rio de Janeiro. Aí aqui eu vou ter o volume e a edição, que é o número do fascículo e o volume, tá? Então, qual que é o volume? 20. E a edição, que é o fascículo 2. A periodicidade não é necessário, ele tem um asterisco aqui, onde são os principais, né, elementos a serem incluídos.
E o ano, né? O ano. (2018). Não precisa colocar o dia e mês aqui ainda. E aí ele pergunta aqui, é online? Sim. E aí eu vou colocar o URL aqui. Esse aqui é o URL do DOI. Coloquei aqui e a data que você realizou a pesquisa, tá? E aqui você vai gerenciar, vai gerar, né, a referência. Aqui é a mesma coisa. Então, ó, todos os dados, tá? Pode incluí-los aqui, né, nas suas referências daí. Aí você já deixa padronizado, né, a fonte que você está utilizando, né, o tamanho. E aí você tem aqui então a referência, tá? Então essa é a referência correta e essa daqui que tinha, né, no caso, não está correta, tá ok? Aí você retira ela das suas referências. E aí depois você vai alocá-las em ordem alfabética. Certo, pessoal? Então essa aqui é uma ferramenta bem bacana que eu queria compartilhar com vocês, que é o mecanismo online para referências. Eu achei bem bacana de estar se utilizando ele. Espero que tenha sido de grande valia para vocês e bons estudos.